Boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo. Eu estou muito feliz de participar mais uma vez aqui do estudo do Centro Espírita Ibirajara, do Grajaú do Rio de Janeiro. Meu abraço carinhoso para a Ângela e assim todos os demais tarefeiros, coordenadores da casa também se sintam abraçados. Participei em alguns momentos, né, presenciais aí no Rio. Agora a gente está um pouquinho mais longe, né? Retornando profissionalmente aqui para a região. Eu estou falando aqui de São Pedro da Aldeia. Então é um momento de estudo, de reflexão. E mesmo a gente estando fisicamente tão longe, mas a oportunidade de conexão pelo pensamento, pelas vibrações. E nós temos a certeza de que os amigos espirituais, né, que coordenam a casa, eles estão fazendo todas essas conexões nossas, afetivas, fortalecendo os laços, possibilitando que amores nossos que estão fora do plano físico, né, já desencarnados, também estejam recebendo, aprendendo conosco. Então, isso nos alegra, que é a proposta da doutrina espírita, né? É a condição de viver, mesmo que encarnado, mas a condição de espírito imortal. Nós estamos aqui transitoriamente. E o assunto tem muita relação com isso, né? A Ângela, em nome da coordenação, ela propôs o estudo das questões 823 e 824 do Livro dos Espíritos, naquela terceira parte do Livro dos Espíritos que trata das leis morais e, especificamente aqui, a lei de igualdade, né? No finalzinho do seu estudo. E nós vamos tratar de um assunto que, por um lado, é delicado para muitas pessoas, porque envolve a questão cultural, né? Tanto que a forma como as pessoas tratam os corpos, os funerais, as despedidas, essas formas elas vão variar ao longo do tempo, né? E também nas culturas. E a gente percebe que para muitas pessoas o funeral ele tem que ser extenso, né? Ele tem que demorar vários dias, há rituais de dança, né? E isso, a doutrina espírita ela vem lançar luz, ou luzes, né, melhor dizendo, para que a gente possa se posicionar, mesmo estando em determinada cultura, que valorize talvez muito esse momento, né? E aí a gente, na nossa lucidez, que é a proposta do Espiritismo, é a liberdade, né? A liberdade de você, ao tomar consciência, ao se esclarecer das leis espirituais, possa fazer as suas escolhas aqui nesse momento, né? Eu vou começar assim, lembrando há pouco tempo, tem umas 2 semanas, nós fomos convidados para um funeral, né, um velório, e, e a família, né, até por conta do perfil da própria pessoa que estava desencarnada, optou por uma solenidade, uma cerimônia mais simples na capela, com músicas, né, músicas religiosas, e que, de certa forma, tiveram um impacto muito grande, tanto dos presentes, e a gente tem certeza do quanto isso contribuiu para os processos, né, que se seguem ao sepultamento do espírito, né, os seus momentos de perturbação, de adaptação, que mais longos ou não, em função do modo de vida que a pessoa teve. Mas aí chegou uma senhora muito simples, que estava de bicicleta, era uma senhora que conhecia a senhora desencarnada, e ela começou assim, tipo, consultar de cada familiar por que que eles não alugaram uma capela particular na cidade, tem isso, que estava na capela municipal, próxima ao cemitério municipal. E ela começou a questionar, mesmo ela tendo uma condição de trabalhadora, na sua simplicidade, mas para ela, a família que ela enxergava como de posse, por que não ter feito um funeral numa capela particular que teria garçom? Ela falou que teria, né, serviço de salgadinho, cafezinho toda hora, e que ela até estava esperando que fosse dessa forma. Vejo que, para ela, o padrão de vida dos familiares denotavam
ou o padrão denotava, melhor dizendo, um compromisso com estabelecer um momento de despedida quase como se fosse uma festa de 15 anos, uma festa de casamento, né? Uma cerimônia regada a bebidas e a comida. Então, a gente vai também perceber que nessas questões que a Ângela propõe, tem uma relação com essa situação que eu estou relatando, e aí a gente começa com a questão 823, até porque o reloginho aqui ele passa rápido, né? Então, Kardec pergunta, né, de onde vem o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos, perdão, fúnebres. Eu trouxe esse caso da senhora, que ela quis trazer para o momento do funeral uma situação de padrão social e que ela não se conformava naquele momento que o funeral fosse simples daquela maneira, né? E os espíritos, né, vão dizer para Kardec que esse desejo de perpetuar a memória com monumentos fúnebres, e aí eu vou até ampliar, né, além dos monumentos, mas também dos momentos, né, que seriam retratando um padrão de vida, os espíritos vão dizer que é um derradeiro ato de orgulho. E relacionada especificamente aos monumentos, eu trago aqui, por exemplo, uma observação aqui na minha cidade, né? São Pedro é uma cidade histórica de 1617. Ela nasce em torno do Colégio dos Jesuítas, que tem a igreja no pátio do colégio, mais um cemitério da Irmandade. E esse cemitério, principalmente depois do século XIX, ele até um pouco antes, do século XVIII, né, eu já percorri algumas vezes, você tem túmulos com mármores que não eram de São Pedro da Aldeia, eram mármores trazidos por portugueses da Europa em navios, né? E claro que junto pelas obras que estão lá talhadas naquele mármore, é claro que os artistas também eram importados, e aí imagine a despesa para você criar um mausoléu, e aí essa questão 823 está muito relacionada a isso, o que leva, muitas vezes, a família a fazer praticamente uma casa de granito dentro do cemitério. Na atualidade, no passado, eram verdadeiros santuários, ou com anjos, né, enormes sobre aqueles túmulos. São Pedro, nós temos isso. Há locais de famílias nesse cemitério da Irmandade onde tem esculturas belíssimas, né, de anjos e assim vai. Então, nós vamos perceber que, mais do que se pensar em só fazer uma homenagem a quem partiu, em agradar com boas lembranças, com orações, há uma preocupação de quem fica em satisfazer amor próprio, o seu orgulho, para mostrar para a sociedade ou o poder ou a posse, reproduzindo a estratificação social que a gente vive. Na mesma cidade que eu resido, visitando o cemitério municipal, que já é antigo, né? Tem uma alameda, e dali a gente vai observando vários mausoléus de granito enorme, né? Tem uma família que, na verdade, você não tem só um mausoléu, ela foi juntando, então são 2, 3 mausoléus, todos de granito, com letras douradas, então um requinte, e quase que a quantidade de granito ali dava para fazer uma residência, né? Mas à medida que você vai saindo dessa área central do cemitério e vai ficando mais periférico, né, não que seja tão grande, né, já da porta a gente consegue ver todo esse cenário. Mas à medida que vai saindo dessas áreas mais centrais, você começa a perceber a simplicidade dos túmulos, ou a própria cova na terra, ou as gavetas, né, na área que foi estabelecida para as gavetas. E o interessante que me chama a atenção é que lá em cima, quando você entra no cemitério, tem escrito que aqui se nivelam todos os homens, como distingui-los depois. Então, a mensagem nos traz de que não é aquele monumento fúnebre que vai garantir que, do outro lado, aquele que está lá sepultado numa uma cova rasa de chão, possa não estar em condição espiritual melhor.
que não é esse monumento que vai definir essa condição. Aí a gente se recorda de Chico, né? O próprio Chico, ele havia pedido, né, fazendo aí entra uma coisa importante, né? O espiritismo vai criando uma cultura da gente lidar bem com a morte, né? Um processo de educação para morrer. E o Chico, em conversa, ele dizia que ele queria ficar num recanto, né, mais afastado, numa área simples do cemitério, e também dizia que ele não queria ser notado no dia que ele partisse. Ele roga a espiritualidade, tem esse mérito, né? Ele queria que ele partisse num dia que o Brasil estivesse muito feliz. E foi, né, na Copa de 2002, quando o Brasil fica, né, tetra, o pentacampeão, perdão, e o tetra foi em 94, né? Estou fazendo umas contas aqui rápido. Então, o tri em 70 e tetra em 94 e 2002 ele foi penta. E é o Brasil em festa, então é o Chico partindo, né, numa luz que foi construída por aquilo que ele semeou. Né? Agora, é claro que alguns espíritas depois resolveram fazer um certo túmulo, né, de visitação e tal. Mas aí a gente vai pegar o próprio Chico, né, num comentário que a gente encontra ao refletir essas questões do livro do Espírito, em que há o comentário sobre o túmulo de Kardec. Como disse o médium Chico Xavier, porque aí as pessoas também, né, na nota dessa questão, a 824, existe uma nota, aspas, há quem estranhe a existência do túmulo de Allan Kardec no cemitério em Paris, visitado pelos espíritas. A gente conhece espíritas que foram à Europa, foram a Paris e foram visitar o túmulo de Kardec. Né? Outros censuram a visita de espíritas aos túmulos de parentes e amigos. Como se vê, são excessos de zelo que a doutrina não endossa. O túmulo de Kardec, como disse o médium Francisco Cândido Xavier após visitá-lo, é uma mensagem, palavras do Chico, permanente de luz. Aí entra uma questão, né? Quer dizer, de que forma que eu não vou para a idolatria usando aquele espaço, mas como que o Chico vai dizer que o próprio túmulo, com a mensagem que foi colocada, né? O nascer, morrer, renascer, progredir sempre e tal é a lei, é uma mensagem permanente do luz. Então, há um sentido de educação, de evangelização, de iluminação, na perspectiva de quem visita, pela concentração de vibrações e energias que se tem ali, e não pelo fato da própria honraria ao Kardec. Né? Então, na sequência, na 823A, mais a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é, na maioria das vezes, determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não por este. Então, antes de ler, é interessante que a gente, ao conversar, e aí entra o processo de educação para a morte, tem pessoas que, se você for falar assim, fulano, como é que você vai querer a roupa sua? Né? Como é que você quer seu funeral? Você quer música? Né? Você quer que fique só cantando as músicas lá do Santo Espírita? Né? E aí as pessoas, não fala nisso agora, né? Eu vou ficar mais uns 30 anos. Isso indica que o processo da cultura espírita, ela só está no exterior, ele ainda não vive como espírito. E para o espírita que já vive como espírito, ele deve até se preocupar em facilitar para aqueles que convivem, deixando isso claro. Porque às vezes a gente as pessoas que não fazem testamento para dividir, né? Estou dando o exemplo de quem tem patrimônio, essa preocupação deve ser enquanto estamos encarnados, conversar com a família, o modus operandi do seu funeral. Simplicidade, vai dispensar flores. Quanto que é uma coroa de flores? Aqui na cidade, uma coroa de flor artificial, ela está batendo R$ 300, pequena, com flores de plástico. Então, com R$ 300, quantos pães você compra? Quantas latas de leite você compra? Né? Então, na verdade, se você está educado para entender que mais do que uma cerimônia que vai fazer uma satisfação dos que ficaram,
e, de repente, o valor que seria gasto com suntuosidade, por exemplo, o próprio caixão, que vai se deteriorar, há pessoas que optam por maneira nobre, 10 mil, 20 mil, 30 mil, até caixões mais caros, com certeza, mas também você pode ser sepultado com dignidade, com um funeral de 2.500, 3.000 reais. Né? Então, na verdade, essa suntuosidade, não só dos monumentos, mas como o próprio ritual do funeral, ele diz muito mais respeito a quem fica do que quem vai. Principalmente se quem está indo não dialogou como quer que isso aconteça. E aqui o Espírito de Verdade vai deixar claro, né, que, na verdade, é o orgulho dos parentes, que querem honrar-se a si mesmos, para mostrar para a sociedade que teve um caixão bom, teve 50 coroas de flores, foi tudo flor natural, né? Oh, sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para exibição de riqueza. Creis que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele só pode colocar uma flor sobre a sua tumba? Creis que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Olha, essa frase é profunda. Creis que o mármore, o granito, salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? E aí é que está um tratado para a gente entender. O indivíduo foi inútil na terra. Como é que ele vai ser lembrado? Quem é que vai estar orando por ele? Né? Então, na verdade, a substituição da obra que não foi feita para ele ser lembrado em pensamento, em vida, em oração, a substituição por aquilo que seria de material para continuar perpetuando o poder e a riqueza que ele teve. Mas isso jamais vai anular a inutilidade dele, sabe? E aí a gente vai perceber em situações do Evangelho muito fortes, né, em que a gente tem a condessa Paula, que tinha essa posição social, era uma condessa, né, tinha posses. É tanto que quando uma artesã bate à porta do castelo e a reconhece era aquela mulher que botava roupa simples e que levava alimentos para as famílias, muitas vezes de mulheres em que o esposo estava preso, e depois ela iria visitá-lo para acalmá-lo na prisão, para dizer que, olha, fica tranquilo, estou alimentando a, a, a sua família, mas que também, ao ser reconhecida como a condessa que era caridosa, ela pedia silêncio, não fale para ninguém. Então, na verdade, estando na condição de poder e de riqueza, fazia caridade. Vocês imaginem uma criatura dessa ao desencarnar, quantos anônimos estarão orando por ela? E esse é o nosso legado, quer dizer, mais do que se preocupar com o túmulo que vai acolher o nosso corpo físico, é a preocupação do quanto que sairemos com a luz própria e do bem que a gente tenha feito durante a existência. E o oposto disso, também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a rainha de França, vaidosa, né? Tinha apego à vida material, orgulhosa, sem luz própria, num palácio todo aceso, todo iluminado. Mas ela não construiu nada para si, ao ponto de chegar do outro lado e encontrar almas que para ela eram inferiores, subordinados, em condição espiritual, mas muito mais elevada. E aí também há um inconformismo. Como? Né? E aí a gente vê que, na regra geral do universo, o que vai contar do outro lado não é a pompa, a riqueza, o orgulho, a vaidade, o poder, o dinheiro, mas o bem que você fez, que eu fiz, que a gente possa estar fazendo enquanto está nesse percurso. Porque também tem esse fechamento do ciclo. E aí, quando a gente cair em si, esperar fechar o ciclo para depois começar a pensar em fazer o bem, a gente está com uma luz fraquinha, né? Alguns falam da bagagem, mas eu prefiro ficar com essa ideia de uma luz mais potente que irradia do seu coração por você ser bom, por amar, por perdoar, por ajudar, por fazer o bem,
ou ter passado a vida inteira sensorial, né? Preso aos sentidos, aos prazeres, à vida apenas da rotina para dar conta da sustentação do próprio corpo físico, muito preso, muito apegado às coisas materiais, né? Então, acho que isso é um processo de educação que o Espiritismo faz para que a gente, ao morrer, se liberte, né? O ato de deixar o corpo físico seja extremamente libertador para o espírito, né? E aí, como a gente já está caminhando para o encerramento, ainda temos uns minutinhos, mas aí Kardec faz uma outra pergunta, né? 824. Reprovais, então, de maneira absoluta as pompas fúnebres? Né? Olha que anteriormente a gente já mencionou que o próprio Chico vai falar do túmulo de Kardec, e os próprios espíritos vão responder isso na 824, e eu repito a pergunta. Então, reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres? E os espíritos vão dizer que não. Quando homenageiam a memória de um homem de bem, são justas e de bom exemplo. Então, não que essas pompas precisem ser tão materializadas, mas principalmente traduzidas em atitudes, em palavras, demonstradas nessa despedida, né? Que sejam em forma de poesia, em forma do Camille Flammarion, à margem, né, à beira do túmulo do Kardec, declarando, né, toda a questão, importância dele, mas também da amizade. Esse momento ele não precisa ser dispensado se a gente está diante de uma pessoa que possa ser uma referência para outras gerações, para uma comunidade. Esse momento é muito importante. Despedida, de se dizer, de se verbalizar com verdade, com sentimento, aquilo que essa pessoa representou naquela comunidade. Aí Kardec comenta, aspas, a tumba é o lugar de encontro de todos os homens, e nela se findam impiedosamente todas as distinções humanas. É em vão que o rico tenta perpetuar sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como aos seus próprios corpos. Assim o quer a natureza. A lembrança das suas boas e más ações será menos perecível que o seu túmulo. A pompa dos funerais não o lavará de suas torpezas e não o fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. Então a gente vai percebendo que esse estudo sobre a igualdade perante o túmulo, e aí eu volto a refletir sobre a inscrição que está na parede principal do cemitério da minha cidade, aqui se nivelam todos os homens, e aí o nivelar no sentido de que ó, encerrou a vida, né? Você está entregando o seu corpo à natureza, como distingui-los depois? Se a gente pega a Condessa Paula, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos, como que ela lidava com isso, e a rainha de França, que tinha poder, riqueza, dinheiro, mas que se depara com uma realidade espiritual deplorável no momento em que ela não usou tudo isso a serviço da coletividade, né? Então a gente vai perceber aí que essa distinção ela vai se dar por aquilo que a gente pensou, sentiu e fez e falou durante a existência. Essa que é a questão. A distinção nossa de padrões vibratórios para estarmos nessa ou naquela faixa vibracional, isso tudo é determinado pelas nossas próprias escolhas, né? E aí a gente vai também, assistindo uma das palestras sobre o tema, a gente pensar aqui, se eu falei antes que eu posso já conversar com a família, como que eu gostaria, como eu desejo melhor que seja o funeral, eu posso também começar a pensar os diálogos enquanto eu estiver lá, né, sendo velado, já com o corpo sem vida, eu tentar imaginar o que as pessoas vão estar conversando a meu respeito. É claro que há muitas pessoas dissimuladas nesse momento, né? Oh, como que era bom, olha, e aí a gente sabe que nem tudo isso é verdade. Mas, na verdade, no campo verdadeiro, no sentido do que se a pessoa está verbalizando uma coisa, mas o que ela está pensando a meu respeito? Quais são os adjetivos? Como é que eu seria adjetivado pelas pessoas
estarão no meu velório, né? Então, acho que isso é importante. Se a gente puder fazer uma lista, isso vai nos ajudar até um processo de autoconhecimento. Se eu ficar imaginando o que vão dizer a meu respeito, é porque eu já tenho traduzido para mim como eu me vejo, o que eu faço, ou qual é o impacto da minha vida na vida das pessoas. Mas também eu posso fazer escolhas e mudar isso, para que até eu chegar a esse momento, esses adjetivos sejam os melhores possíveis, né? Esse é o desafio da encarnação, né? Tem um ponto aqui do Espírito Miramês, me permita, antes disso, né, sobre a questão do gasto que eu mencionei em relação aos funerais, o Chico uma vez conta que tinha uma mãe perdeu seu filho, né, muito amado, ela estava muito em sofrimento, muito sofrimento. E ela não conseguia deixar de ir todos os dias ao túmulo do filho, levando uma flor, todo dia. E aí ela consegue chegar até o Chico, né, o Chico psicografa, e aí o filho, estou resumindo, né, nosso tempo, aí o filho, na psicografia, muito amorosamente, né, mas de forma enfática, vai pedir à mãe que, mãe, não faça mais isso. Eu vou te pedir que o valor das flores a senhora transforme em pães. Então, a senhora vai me trazer muito mais luz, eu vou ficar muito feliz do lado de cá, né? E aí eu vendo alguém se alimentar com pão do que ver flores murchas, secas sobre o meu túmulo. Então, olha a diferença, né? O quanto a doutrina, com uma mensagem dessa do Chico, toca o coração dessa mãe, a confirmação da vida após a morte, que esse filho ele vem, né, trazendo essa certeza, até porque ele vai relatar a atitude que ela tinha de levar as flores ao cemitério, de ir lá todo dia, e dizer para ela que há uma outra escolha, um outro caminho, uma outra forma de homenageá-lo. Mãe, não precisa levar mais flor para mim, mas transforma esse dinheiro em pão e aí, ajudar alguém que está passando fome, né? E aí, para finalizar, deixa eu achar aqui o espírito Miramês. Então, reforçando essa mesma linha da psicografia do Chico, o espírito Miramês, para a gente encerrar, será que este recurso não seria melhor honrar? O Miramês vai dizer que será que este recurso, é uma pergunta dele, né, o espírito nos questionando, será que este recurso não seria muito melhor aplicado e honraria a memória de quem partiu por meio do uso do dinheiro para ajudar outras pessoas? Então fica aí, para a igualdade perante o túmulo. Todos nós vamos passar por esse processo, essa é uma certeza. A diferença é como estaremos do outro lado, né? Ninguém vai estar igual, porque somos diferentes, fizemos trajetórias diferentes, temos séculos de experiências diferentes. Então não há essa pretensão do nivelamento no sentido de que todos vamos estar no mesmo padrão espiritual, cada um é cada um, mas aí finalizando, essa igualdade do túmulo, ela nos nivela, porque somos todos mortais no sentido físico, e que possamos nos educar para a morte, né? Fazendo isso junto com aqueles que amamos, né? Dizendo, verbalizando, mas não que isso possa trazer medo, temor, respeitando como que as pessoas lidam com isso em etapas, né? Porque de repente há pessoas que não vão gostar muito dessa conversa, né? Então, acho que eu finalizo aqui. O despertador que vocês ouviram foi para me alertar ao nosso tempo. Eu deixo meu abraço a todos do Centro Espírita de Ibirajara, com a gratidão à coordenação por mais essa oportunidade de trabalho. Muita paz e que Jesus nos abençoe.